pessoal, eu me chamo Paulo César e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o material didático digital Roleta da Coesão Referencial, que foi desenvolvido como parte final do trabalho da especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tendo como tutoria Lemuel de Faria Diniz. Esse material didático ele foi pensado, né, a partir do tema 2, que foi o tema que eu escolhi, que tem por título Ensino de Línguas e Tecnologias Digitais, tendo como documento norteador a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a habilidade selecionada é F06-LP12, e tendo como seu público-alvo o sexto ano do ensino fundamental. O objeto de conhecimento deste material didático ele é a coesão referencial, que é um dos processos da linguística de texto. E aí, apresentando já aqui para você, didático, o objetivo de aprendizagem dele é fazer com que o aluno do sexto ano ele passe a reconhecer, compreender, utilizar estratégias de coesão referencial e narrativas curtas a partir de recursos multimodais, né, levar o aluno não só a identificar, a compreender, mas também utilizar a coesão referencial em narrativas curtas, e aqui nesse caso o gênero textual que foi escolhido para se trabalhar este conteúdo foi o gênero fábula, justamente por ser o gênero mais próximo, né, a linguagem ser mais acessível para alunos do sexto ano. E vai ser trabalhado aí a partir de recursos multimodais, né, a partir de textos, hipertextos, o audiovisual, né, todos os processos gamificados. A habilidade, como eu já falei anteriormente, né, é F06-LP12, que é de utilizar o prosa e texto, recursos de coesão referencial, nome e pronomes, recursos semânticos, de sinonímia, antonímia, homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes. Destacando aqui que o que foi mais utilizado, né, na verdade, o que foi utilizado neste material foi os recursos de coesão, né, nome e pronome e recurso semântico da sinonímia. Os demais aspectos não estão sendo contemplados neste material didático, uma vez que o objeto de conhecimento selecionado foi a coesão referencial. Os módulos deste material são 3 módulos. O primeiro que é a coesão referencial, os tipos de coesão referencial e a roleta da coesão referencial. No primeiro momento, o foco está, né, em definir o que é a coesão referencial, fazer com que os alunos compreendam. No segundo momento, conhecer os tipos de coesão referencial, né, ou seja, as estratégias que são utilizadas na coesão referencial. E no terceiro momento, o processo de gamificação em si, que é a roleta da coesão referencial. Bom, aqui iniciando o módulo 1, né, eu apresento para vocês a personagem Júlia, e eu trouxe essa personagem porque eu sei que nas fábulas há muita personificação, né? Então, são atribuídas características humanas a animais, os animais eles falam nas fábulas, e eu quis fazer esse link já nessa costura com o gênero textual que foi selecionado para trabalhar o conteúdo. E aqui o aluno precisa clicar para saber o que é a coesão referencial. Tem esse conceito da coesão referencial aqui no texto, obviamente que é um conceito, né, coesão referencial é o uso de palavras que retomam elementos já mencionados no texto de uma forma simples e direta, né, com a linguagem acessível, já que são alunos do sexto ano, eles precisam, então, eu prescindir ao máximo aqui termos técnicos. E fazendo com que o aluno ele não apenas compreenda teoricamente o que é a coesão referencial, mas que passe a entender o que é a coesão referencial a partir de um texto, né? Eu acho muito importante fazer o trabalho de qualquer conteúdo gramatical, seja da linguística de texto, né? Nesse caso, como é o processo textualidade, mas sejam outros processos gramaticais que precisam ser trabalhados quando for gramatical. Nesse caso, não é gramatical, é de base textual, né? Mas é muito importante que seja trabalhado a partir de um texto, né? E a própria linguística aplicada, sobretudo relacionada à linguística de texto, ela afirma isso, da gente fazer com que o aluno ele compreenda, né, os conteúdos linguísticos, gramaticais, a partir de um gênero textual autêntico, é você situar socialmente, né, o conteúdo ali dentro de um texto, né? Ele precisa se materializar em um texto, né? Para que o aluno ele possa, de fato, compreender de forma crítica
esse conteúdo, não apenas levando ali frases isoladas, né, ou apenas aportes teóricos. Ele precisa, de fato, compreender a partir de um texto. E é isso que esse material... Na sequência aqui tem um vídeo, né, com o intuito de consolidar os conhecimentos dos alunos. É muito importante que tenha esse audiovisual, né, inclusive aqui já trabalhando o áudio, os elementos aí hipermediáticos, né, com áudio, ou os multiletramentos, né, com áudio, texto escrito, né, voz, o som, todos esses aspectos do multiletramentos. Retrabalhado, e aqui nós temos quase como quiz, né, uma pequena gamificação aqui, que busca fazer com que o aluno ele possa, né, não apenas saber, como já foi explanado, o que é a coesão referencial, mas voltando aqui para a funcionalidade da coesão referencial em um texto, né, que é o que a linguística aplicada propõe, né, que o aluno ele passe a compreender um conteúdo, né, escolar, de língua portuguesa, nesse caso, de forma crítica e reflexiva a partir de um texto, né, que é ali onde, de fato, o aluno ele vai compreender, né, de forma aprofundada e contextualizada o objeto de conhecimento que está sendo trabalhado. Então, aqui ele responde aqui a função da coesão referencial, né, vai ter aqui uma resposta, né, assegurando aí a ele o prosseguimento para a segunda etapa, e vai o segundo módulo, que é onde ele vai conhecer os tipos de coesão referencial. Então, 2 tipos de coesão referencial. O aluno, ao clicar aqui, ele vai conhecer a coesão referencial por pronome, tem um pequeno conceito, né? Aqui é o único caso que aparece, né, o conteúdo a partir de frase, né? Porque como são são alunos do 6º ano, eu acho que se tivesse muitos textos, iria também ser um pouco cansativo, até exaustivo para eles, né? Sempre com elementos interativos, né, alguns processos gamificados aqui de interação, para despertar a atenção do aluno. Novamente aqui, né, um trabalho com texto, nesse caso, Galha Raposa de Ruth Rocha, em que eu trabalho a coesão referencial por pronome, a coesão referencial por sinônimo, a partir do texto, levando a reflexão crítica aqui nesse caso, e aqui eu dou um exemplo, né, a partir da palavra inimiga, que está aqui, uma vez que inimiga, ela retoma, nesse caso, né, uma coesão referencial por sinônimo, de raposa, mas a gente sabe que, semanticamente, essas palavras elas não têm o mesmo sentido nem parecido, né? Mas que dentro do contexto, né, inimiga foi utilizada para retomar raposa, né? Então é uma coesão referencial por sinônimo, a partir, levando em consideração o contexto em que a palavra foi empregada, porque dentro da narrativa, raposa ela é a inimiga, né? Por isso que foi utilizada aqui inimiga para retomar raposa. Diferente do que acontece aqui com cães e cachorros, né, que tem um sentido mais parecido. Né? Então, vejam a importância da gente trabalhar, né, como a linguística aplicada ela se revela no texto, né, de forma contextualizada e a partir de gêneros textuais autênticos. Aqui nós temos o pronome eles, né, que é mais fácil. Para finalizar, aqui o modo, né, esse aspecto aqui, que vai diferenciar no hipertexto, muito importante esses hipertextos serem colocados aqui. E aqui no módulo 3, eu proponho essa relação, né, da coesão referencial, a roleta da coesão referencial, né, o aluno tem 7 minutos para responder aqui todas as instruções, as pontuações, né, 1, 2 e 3, o tempo que ele terá para responder, as cores aqui, vão estar tudo lá, aqui tem toda uma legenda bem explicativa, tá? Aqui, ó, ele clicou aqui, ele vai aqui, ó, já deu sorte, né? Processo gamificado de sorte, com elementos interativos, mais um ponto, e aí já fica marcado aqui como ele foi, para fazer, caiu no rosa novamente, ele clica novamente, né? E foi o vermelho, né? Aqui ele já precisa, ó, clicar aqui na legenda, porque já vai ter um texto. Uma questão aqui, no caso, para buscar saber quem é o referente aqui, né? O pronome a no trecho, ele afarejou e reconhecendo o que era, desviou-se quando a gente refere-se a quem, né? Aí ele precisa responder aqui.
Aqui nós temos também perguntas voltadas para reconhecer os referentes, mas também para evitar repetições, né, de reformulações de trechos com palavras muito repetidas, que é muito importante ser trabalhado. Então, veja como os conteúdos são bem trabalhados. Aqui ele vai ver as pontuações, né, se for menos de 4 ao final, ele vai fazer o registro, né, do quanto ele pontuou dentro daquele tempo, e quando o tempo acaba, há uma sinalização gamificada, né, e aqui as instruções também são, a menos de 5 pontos, né, no nível insuficiente, de 10, 5 pontos já está no nível mais legal, aqui, né, no nível mais avançado. E com isso eu finalizo aqui a minha apresentação e quero agradecer a todos.